Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. Deus me deu uma palavra em Provérbios 25, 28, que diz: uma pessoa que não governa seu espírito é como uma cidade com muros quebrados. Antigamente, o que protegia as cidades eram os muros. Então, muros quebrados, muros em ruínas, eram muito convidativos para que um exército inimigo, uma nação poderosa pudesse entrar naquela cidade e derrubá-la. Tanto que a Bíblia cita os muros de Jericó. Quando os muros caíram, a cidade perdeu. Então nós devemos entender que os muros são importantes, os muros de proteção. E a Bíblia diz que uma pessoa que não governa seu espírito é como uma cidade com muros quebrados. Hoje eu quero ministrar para você sobre a importância de você governar a sua atmosfera. Sempre vai haver pessoas que vão tentar lhe desestabilizar. E se alguém conseguir lhe desestabilizar, seus muros não vão existir. E essa pessoa vai poder afligir você, vai poder lhe perturbar, porque você permitiu que ela lhe desestabilizasse. É responsabilidade nossa governar a nossa atmosfera. A razão pela qual muitas pessoas vivem preocupadas, ofendidas, negativas, é porque elas deixam tudo entrar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque se você não governa a sua atmosfera e não governa as suas emoções, o inimigo vai se aproveitar dessa sua fraqueza e vai lhe lançar no chão. Então nós temos que ter discernimento e governo sobre nossas emoções e sobre a nossa atmosfera. Caso contrário, são como muros quebrados, que o inimigo vai poder entrar e sair a hora que ele quiser. E você sabe, quando o mal ele entra, ele destrói. Quando o mal entra, ele gera mortes, ele rouba, exatamente. É por isso que nós temos que governar. Você tem que ter cuidado com o que permite entrar aí na sua vida. Você não é obrigado a deixar com que tudo, chegue na sua vida. Porque há pessoas que querem que a gente concorde com o negativo. Há outras que querem que a gente dê vazão à dúvida. Há outras que querem que nos contaminemos com os pecados delas. E se você permitir, isso vai entrar e vai entrar já como um destruidor. Então, cabe a mim não deixar com que o mal ele entre e cabe a mim também deixar os meus muros de pé para que o externo não governe o interno. Você não tem controle sobre o que as pessoas fazem, mas tem controle sobre seus pensamentos, sua atitude, como você responde quando elas te criticam, quando elas projetam o mal contra você, quando elas lhe traem, quando elas lhe machucam. É você que vai permitir com que elas continuem tendo acesso na sua vida ou você vai impedir o acesso delas à sua vida. A gente pensa que não tem alguns controles na nossa vida, mas temos. Sabemos que Deus tem um controle maior, mas eu tenho que governar no meu ambiente. Eu sempre fui muito claro. A partir do momento que uma coisa não me faz bem, eu não sou obrigado a permanecer. Eu não sou obrigado a permanecer e não sou obrigado a conviver. Posso perdoar. Teve pessoas que já aprontaram para mim, eu perdoei elas, mas não convivi mais com elas. Por quê? Isso foi uma decisão. Nós não podemos permitir que pessoas que nos fazem o mal permaneçam no nosso ambiente. Eu tenho para mim, ou elas saem ou eu saio.
mas eu não vou permitir com que ninguém roube ou perturbe a minha paz. Então, mantenha algumas paredes ao redor do seu espírito, coloque alguns limites. Tem limites, eu sempre estou dizendo isso, tem limites que não podem ser ultrapassados. Nem no trabalho, nem na igreja, nem na vizinhança, nem com amigos. Tem limites que não podem ser passados. Se você passar de alguns limites, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Pode a pessoa não dizer nada para você hoje ou amanhã, mas ela vai ficar diferente com você. E se nós não entendermos isso, que quem acessa a nossa vida tem que ter limites também, não é tudo que ela pode falar, não é tudo que ela, pode pressionar você, você vai viver uma vida muito melhor se você aprender a controlar isso aí. Então tem certas coisas, eu aprendi isso, que não é porque estão me chamando que eu tenho que ir. Não é porque estou chamando que estão me chamando que Deus quer que eu vá. Porque às vezes é o homem chamando você, não é Deus lhe chamando para aquilo. Então eu envolvo hoje todas as decisões que envolvem movimentações na minha vida, eu envolvo em Deus. Foi muito bom, eu ter diminuído um pouco as minhas viagens, que eu comecei a compreender isso um pouco melhor. Que não é o tanto que eu me movimento que as coisas funcionam, mas eu andar na direção do Espírito de Deus na minha vida. Nós não podemos ser controlados pelas circunstâncias. Não podemos ser controlados pela conversa fiada de outras pessoas. Tem muita gente que manda e desmanda na vida dos outros. Tem muita gente que não faz mais o que quer, mas faz só o que os outros estão mandando, porque ela permitiu com que a sua atmosfera fosse governada pelos outros. Você não é obrigado a participar de uma reunião depois do trabalho, onde se fica falando mal do seu patrão ou se fica falando mal das pessoas que são seus supervisores ou que trabalham com você. É você quem tem que governar a sua atmosfera. Quando algumas pessoas querem governar na sua atmosfera, você tem que seguir a direção que o Espírito Santo lhe dá. E somente isso. Eu ouço, a todos, porque isso é a humildade, ouvir as pessoas. Agora, deixar com que isso entre na minha vida é uma decisão minha? É uma decisão minha? Você não tem ideia o tanto de pessoas que quiseram, ao longo da minha vida, elas quiseram, de alguma maneira, ditar as coisas. Tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser assim, vai dar certo. Mas Deus deu a visão para mim, eu posso te ouvir, mas eu tenho que seguir, o desenho que Deus colocou dentro de mim. E essa é a melhor decisão que eu tomei na minha vida. É terrível você ser manipulado. É terrível você deixar pessoas governarem no seu ambiente. Você não precisa da aprovação deles, porque Deus já aprovou você. Você é aprovado por Deus. A partir do momento que você se coloca na vontade de Deus e que você anda na palavra de Deus e que você caminha com o Espírito, que você ouve a voz de Deus, entenda, eu já recebi várias profecias de Deus que se cumpriram na minha vida, por isso que eu acredito tanto no poder da profecia, até porque eu profetizo também. Agora, tem muitas profecias que eu tive que rechaçar? Não o profeta. O nosso problema nunca é com o profeta, o nosso problema é com a falsa profecia, a falsa revelação. Mas até isso, alguns querem controlar até esse tipo de atmosfera. Não, aqui não se pode profetizar. Você está querendo governar um ambiente que pertence ao Espírito Santo? Aonde é o Espírito Santo, há liberdade? Mas isso é tema para outro dia. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que a partir de hoje você comece a governar a sua atmosfera e não permita com que pessoas manipulem a sua vida ou manipulem a sua atmosfera. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa
que está aqui nessa oração nessa noite. Senhor, assim como o apóstolo Paulo falou, para que fosse despertado o dom que havia em Timóteo, a minha oração é para que haja um despertamento. Aonde houve, Senhor, bloqueio de dons, bloqueio de talentos, bloqueio de sonhos, aonde veio, Senhor, aquele pensamento que engessou essa pessoa, que tem mantido ela, Senhor, muito longe do teu propósito. Senhor, essa é uma oração profética essa noite. E essa oração é uma oração de destravar. Tudo aquilo que ela carrega vai destravar. Tudo aquilo que está na vida dela vai ir para a frente e nada nem ninguém impedirá. O que o Senhor colocou vai ser desperto, vai ser lembrado, vai ser liberado no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora para que tudo aquilo que tem mantido você num cativeiro espiritual seja quebrado. Toda amarra espiritual na tua vida seja desfeita. No nome de Jesus Cristo, seja livre, seja liberto agora. Que a mão do Senhor seja sobre ti. A mão do Senhor seja sobre a tua casa. Que a unção de Deus remova os pesos, os fardos pesados, no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que a mão do Senhor, a mão que governa, a mão que movimenta, comece a mover as grandes coisas na sua vida. Oro também para que o Senhor abra as grandes portas na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, libera do teu poder, Pai, do teu favor. E aqueles, Pai, que estavam dormindo espiritualmente, sejam despertados agora. Oro também pela salvação dessa casa, essa pessoa que está sentindo o toque de Jesus Cristo na vida dela agora, que ela possa invocar o nome de Jesus e ser salva. Que o poder de Deus toque na vida dela agora. Ser livre agora, ser livre agora, ser livre. Que o poder de Deus toque tua vida em nome de Jesus. Amém e amém.